Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa derrota do Corinthians em Bragança Paulista que preocupa, com uma arbitragem bem protagonista, lamentavelmente, mas também com erros do time. Vamos falar de tudo isso? Bom, vamos lá, né, rapaziada? Não tem como dissociar esse resultado, esse jogo, da atuação de Edna Alves Batista. Ela realmente esteve aquém do jogo. E eu até não tenho nenhum problema com a Edna. Eu sei que tem muita gente que joga um hate nela, assim. Eu já vi boas arbitragens, já vi arbitragens ruins, já questionei, inclusive a ela, muitos questionamentos que tive. Ela apita mais no Campeonato Paulista, né? Tava até meio afastado e eu acho que isso é um grande problema, né? Ela fica daqui a pouco, porque por ser árbitra FIFA, né? Ela apita às vezes competições internacionais. Então quando ela volta pro Campeonato Brasileiro, pega um jogo de um Bragantino tentando fugir da ponta de baixo, um Corinthians que sempre tem uma repercussão muito grande, uma pressão enorme, e aí me parece que ela ficou, que ela sentiu o jogo, Me parece muito claro isso, né? Nas suas decisões. A gente vai falar dos lances capitais. Eu acho que tem um que é muito gritante, né? Que é a expulsão do José Martínez, porque qualquer árbitro ou árbitra ali com um pouquinho mais de inteligência, quando eu falo inteligência não é cognitiva, tá, gente? É inteligência de jogo, é emocional, é controle da partida que os árbitros precisam ter. Vocês sabem, eu fiz o curso lá em 2007, eu tenho amigos árbitros, eu confesso com árbitros, me atualizo o tempo inteiro, então eu tô um pouco, eu sou um amante do tema, tô um pouco no meio deles, assim, fico perguntando, pô, mas nessa hora você faz o quê? E tal, e os árbitros me falam, cara, se você entrar com o regulamento embaixo do braço, com o livro de regras embaixo do braço, você não termina um jogo, você não sai de campo. Então você tem que ter... Isso não é malandragem, isso não é burlar a regra. Não, é você ter um controle do jogo. E muitas vezes o árbitro ele tem esse controle segurando um cartão um pouco aqui, indo na conversa ali, porque ele pendura o cara dentro do jogo, do tipo assim, pô... É uma relação de confiança, né? O árbitro tá ali não para ferrar o jogador. E o jogador muitas vezes tá tentando ferrar o árbitro porque ele quer levar vantagem. E a gente pode questionar isso, mas isso culturalmente acontece. Então o árbitro ele tem que, cara, jogar contra 22 caras que estão contra ele ali naquele momento. É difícil, eu sei que é difícil. Mas os árbitros mais inteligentes emocionalmente, eles conseguem driblar isso tudo. E a Edna, ela não conseguiu. Ela foi pressionada o tempo inteiro, ela tomou decisões confusas, ela teve problemas de critérios. E vamos lá, nos lances capitais do jogo, eu já vou entrar nessa seara, o pênalti cometido pelo Angileri, ele aconteceu, né? Ele é um tranco nas costas. A gente pode questionar se é suficiente ou não, mas ali não é uma disputa de bola no ombro, ele vai no corpo do jogador e existe um texto na regra que fala ombro nas costas é infração, ombro com ombro não é nada, ombro nas costas você está tirando completamente o jogador da jogada. Então ela não marca no campo, então é mais uma decisão capital em que ela depende do VAR, ela vai no VAR e acaba marcando a penalidade. Mas o problema, como disse o Dorival na coletiva, é que outras faltas aconteceram nesse sentido e ela deixou passar. Então, eu entendo a reclamação. Agora, se eu for analisar o pênalti especificamente, o pênalti aconteceu. E aí a gente também vai noutra seara, né, que foi na minha abertura do vídeo. Os erros do time. O Corinthians também deixa escapar pontos em Bragança por conta de erros individuais do próprio time. Erros coletivos também, mas acima de tudo individuais, né? Precisava o Angileri entrar na disputa dessa maneira, correndo esse risco. Então acho que esse é um questionamento. Mesmo que você entenda como não pênalti, no mínimo ele correu um risco e o pênalti acabou sendo marcado. Mesmo com falta de critério, porque isso existe. Então o jogador ele tem que ser inteligente o suficiente para entender que, cara, eu tô jogando contra uma arbitragem que está insegura, que está confusa. E eu não estou falando especificamente da Edna, estou falando em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Os árbitros, eles estão assim. Eles não sabem mais o que marcar. Eles marcam mais pelo instinto. Ou muitas vezes eles marcam ou deixam de marcar, o VAR vai lá, tem uma terceira opinião, o cara vai lá no monitor, tem uma quarta opinião, e aí ele pensa, deixa eu ver, a lua virou minguante aqui, agora eu vou ferrar o time tal. Então assim, e aí o jogador ele tem que entender que, peraí, eu não posso dar brecha. Infelizmente, é o que acontece. E aí, aí vem o segundo tempo e aí tem o lance capital do jogo, que é 14 minutos, um engalfinhamento na área, a bola nem tá em jogo, qualquer árbitro ali para o jogo, conversa, administra e tal. Se ninguém tem cartão amarelo, vá lá, né? Você querer se defender no cartão, porque, cara, ela aplicou 15 cartões no jogo, 2 vermelhos e 13 amarelos.
num jogo de 30 e poucas faltas é muita coisa. E isso mostra insegurança. Porque o árbitro que aplica poucos cartões, ele administra o jogo e não quer dizer que ele seja muito da resenha ou que ele não seja disciplinar, né? Se ele não aplica tantos cartões. Muito pelo contrário. Se o jogador respeita o árbitro que ali está e entende o seu limite, pronto. Ele não vai passar daquele limite. E se ele passar, tá aqui o cartão. O cartão não é uma arma para você se defender. O cartão é uma punição por algo que você cometeu um excesso. Então, a Edna estava muito escondida atrás do cartão, né? E esse lance do José Martínez ali, ele é emblemático nesse sentido. Bastava uma conversa, mas ela aplica o cartão meio que para resolver as coisas, é um pouco até cômodo, confortável para o árbitro. Dá um amarelo, não tem resenha, como se precisasse, e aí percebe que o Martínez já tinha. E aí ela é obrigada, por conta de um erro de avaliação, por um erro na condução do jogo, a deixar o Corinthians com um jogador a menos, com 15 minutos do segundo tempo. E isso, obviamente, interfere no jogo. Eu não sei se interfere diretamente no placar, mas interfere no jogo. Até porque o Corinthians conseguiu empatar o jogo com um jogador a menos, numa belíssima jogada do Memphis Depay, em que o Cleiton dá rebote, o Cleiton, aliás, acho péssimo, né? Dá o rebote, o Yuri não tem nada a ver com isso e faz o gol. O que seria o melhor dos mundos, ali 20 e poucos minutos do segundo tempo. Beleza, o Corinthians empatando fora de casa, com um jogador a menos. Pelas circunstâncias, vindo de 3 vitórias seguidas, não estava ruim. Só que aí acontecem outras coisas no jogo, né? Porque aí tem um cartão amarelo pro André Carrilho, que também... Mas também vai lá e dá um bico na bola. Então, assim, tem o excesso da arbitragem, que estava distribuindo cartões a esmo e que estava insegura visivelmente no jogo, mas tem também os jogadores, né, com uma dificuldade de concatenar e ler o jogo, né? Do tipo assim, cara, eu não vou dar brecha nessa partida aqui. Aí tudo bem, aí tem o lance do André Carrilho, aí tem um vacilo defensivo absurdo no último minuto, em que o John coloca na cabeça do Isidro Pita, que chega pelas costas para cabecear livremente, né, e vencer o Felipe Longo. Então, assim, tem um erro defensivo do time aí também, e uma vitória conquistada pelo Bragantino. E aí, no final do jogo, tem a expulsão do Charles, que também é uma coisa que eu tô tentando entender até agora. Porque, assim, se a gente fosse considerar agressão, é um lance muito rápido, meio distante, ele joga o braço e tal. Tá, só que primeiro ela dá um amarelo, e ela não vai no VAR para dar o vermelho. E depois ela dá um vermelho direto. Então, será que um Bandeira correndo por lá viu, e isso é possível, tá? Isso tá dentro da lei do jogo, se foi isso que aconteceu. O jogador tal não foi para amarelo, ele agrediu, então é lance para vermelho. Ok, ela vai lá e aplica o vermelho mesmo sem ver o lance. Confiando na sua equipe de arbitragem. O VAR não pode interferir dessa maneira, não pode ter uma comunicação que eles nem vão divulgar, imagino eu, no VAR dizendo assim, eu olhei aqui no monitor, é lance para vermelho, vai lá e expulsa. Não é um lance factual. Cartão é sempre interpretativo. Então ela teria que ir ao monitor. Ela não vai. Se ela não vai, é um lance decidido no campo. Se é decidido no campo, alguém falou para ela dentro do campo para ela mudar de posição. Não é nem mudar, né? Porque ela dá o amarelo e dá o vermelho na sequência. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians, falando muito aí da derrota, dos erros do Corinthians e do erro da árbitra Edna. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar dessa derrota do Corinthians. O Corinthians vinha numa sequência aí com o trio Memphis, Garro e Yuri, de 3 jogos sem perder, e ontem o Corinthians, com eles em campo, acabou perdendo essa invencibilidade. Se o Corinthians ganha, seria a 4ª vitória consecutiva, mas o Timão acabou perdendo aí para o Bragantino em Bragança Paulista por 2-1. Infelizmente, a árbitra Edna acabou complicando o jogo, acabou atrapalhando o jogo, mas o Corinthians também, a gente não pode esquecer que foi totalmente displicente, totalmente ineficiente em campo. O Corinthians não jogou nada, parecia
encatado em campo, sem esquema tático, sem postura em campo. Edna, para mim, ela acabou acertando na marcação do pênalti do Fabrício Angileri, né? Ele foi completamente juvenil. Corinthians que está pensando aí na renovação do Fabrício Angileri. Não sei se deve renovar, se não deve, porque Fabrício Angileri, ele em algum momento parece que dá um branco na cabeça dele e cometeu um pênalti completamente infantil. O Corinthians não poderia ter perdido esse jogo. O Corinthians está sonhando uma vaga na pré-Libertadores e teria a condição de vencer o Bragantino, porque o Bragantino é um time fraquíssimo, é um time tecnicamente horroroso. O time do Corinthians foi preguiçoso em campo contra um time tecnicamente fraco que é o Bragantino. O time do Corinthians parece, na minha opinião, que escolhe jogo para jogar. Vou dar um exemplo para vocês. Hugo Souza estava machucado, acabou acelerando a recuperação para jogar contra o Grêmio domingo passado na Neoquímica Arena. Por quê que o Hugo Souza acelerou sua recuperação? Porque na segunda-feira, o técnico italiano Carlos Ancelotti, da seleção brasileira, ia fazer a convocação. E assim o fez, convocou os jogadores. E o Hugo Souza, se tivesse machucado, ele não seria convocado. Desculpa. Mas como ele jogou no domingo, estava livre. E aí, na segunda-feira, o Hugo Souza disse que tinha um probleminha e não poderia jogar, estava sentindo dor, não poderia jogar contra o Red Bull Bragantino. Ou seja, tudo isso para servir a seleção brasileira. Não só o Hugo Souza faz isso, tem outros jogadores do Corinthians, por exemplo, o Garro. O Garro, por qualquer dorzinha, ele está fora de jogo. Então, jogadores do Corinthians escolhem sim os jogos que eles querem jogar. A partida de ontem do Corinthians era importantíssima. Era importantíssima porque o Corinthians ia ficar numa sequência de 4 vitórias consecutivas e ia encostar na parte de cima da tabela para uma classificação para a Libertadores, ou, se não conseguir de forma direta, para pré-Libertadores, que no caso o Corinthians ia para o grupo de fase, dentro do grupo faz aquele mata-mata dentro do grupo e classifica para o grupo de fase da Libertadores. O Corinthians perdeu uma grande chance. Breno Bidon não jogou nada. O que está acontecendo com o Breno Bidon? Corinthians contra o Grêmio, Breno Bidon estava suspenso, o Corinthians ganhou o jogo porque ele não estava jogando. Incrível o que o Breno Bidon está fazendo. Mateuzinho, ontem, a reportagem estava até mostrando que o técnico Dorival Júnior pedia para Mateuzinho subir um pouco mais para apoiar. Mateuzinho estava numa preguiça, uma preguiça danada, né? José Martínez, cara, foi um dos piores em campo, completamente perdido, foi expulso pela árbitra. Então um jogo que a árbitra Edna errou muito, mas o Corinthians foi também ineficiente o jogo todo. Carrídio não jogou nada, não colocou o pé na bola. O Corinthians perdeu um jogo que era um jogo vencível. O Corinthians poderia ganhar tranquilamente do Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino é um time muito ruim, é um time horroroso, e o Corinthians perdeu a grande oportunidade. Desculpa. O Corinthians precisa mudar esse time para o ano que vem. Não dá para continuar com esse time do Corinthians, precisa reforçar. Mas para reforçar, o Corinthians precisa de fazer algumas coisas urgentes. Precisa de pagar esse transfer ban, que o Corinthians está com o transfer ban nas costas, não pode contratar, e precisa de liberar alguns atletas. Segundo informação, que Dorival Júnior, Osmar Stabile e Fabinho Soldado têm uma lista pronta de jogadores que serão dispensados após o final do ano. Dentre eles está Romero, está Thales Magno, está Kaká, Félix Torres. Todos esses jogadores estão fora do Corinthians a partir do ano que vem. E o Corinthians precisa ir ao mercado e se reforçar.
Não pode apenas um time da grandeza do tamanho do Corinthians ter um time bom. O Corinthians precisa de ter um elenco forte, um elenco qualificado, coisa que o Corinthians hoje infelizmente não tem. E Dorival já há algum tempo, né, na verdade até antes dele chegar ao Corinthians, ele tinha pedido para o Fabinho Soldado, que foi em Curitiba contratar o técnico, que queria de 4 a 5 reforços. E Fabinho prometeu esses reforços. Até hoje, esses reforços não chegaram. O Corinthians contratou apenas Vitinho, que tem mais de 30 anos, é um jogador para compor elenco. Mas o Corinthians precisa de jogador para chegar e colocar o manto do Corinthians e ir para campo e resolver. A camisa do Corinthians é pesada. Tem muitos jogadores que jogam em times com menor expressão e chega no Corinthians, a bala, chega no Corinthians, não consegue jogar, se assusta. Então o Corinthians precisa chegar atleta no Corinthians, chega, vista a camisa e não sente o peso da camisa e chega para fazer a diferença, né? Infelizmente, o Corinthians hoje não tem aí um elenco qualificado, onde quando você precisa mexer, é entrar outro jogador do mesmo nível, da mesma capacidade. Então, o Dorival Júnior também mexeu ontem, não mexeu bem, né? A árbitra acabou atrapalhando o jogo, expulsou o José Martínez, expulsou o Charles, né? A árbitra muito confusa, mas não pode colocar a culpa só na arbitragem. A gente também tem que entender que o Corinthians não colocou o pé na bola, foi totalmente ineficiente e por isso perdeu para o Bragantino em Bragança Paulista por 2 a 1. Chico Garcia repercutiu essas informações porque o Corinthians realmente ontem nem parecia aquele Corinthians que a gente viu contra o Grêmio. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu like, deixa o seu hype, deixa sua inscrição no canal, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.